Bem-vindos mais uma vez na casa de Deus para aprendermos, conhecermos e nos aprofundarmos em uma intimidade com Deus. Amém? Que Deus fale conosco hoje, é um domingo especial, né? Sempre é um domingo especial, porque nós temos a presença de Deus nesse lugar. Nós temos a presença dos irmãos, dos amados irmãos neste lugar. Hoje nós temos aqui uma pessoa que é muito querida nossa, que há muitos anos que eu não via, né, há algum tempo já, o seu Luiz, né? Cadê o seu Luiz? Dá um sinal com a mão aí. Esse é um homem muito querido da gente, né? Uma família muito querida, né? E veio aqui nos visitar, glória a Deus. E estamos aí, né? Hoje o pastor Orlando vem nos abençoar aqui também, com uma palavra, como sempre, muito cheio de poder, muito cheio de unção, e eu tenho certeza que coisas tremendas acontecerão nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você... Antes de abrirmos a Bíblia, deixa eu dar um recado muito importante. Domingo que vem é dia 7 de novembro, entramos no mês de novembro com uma nova dinâmica dos nossos cultos. Nós agora vamos ter, a partir da semana que vem, um culto às 10h30, às 10h30 da manhã, e outro às 18 horas. Por conta dessa flexibilização, olha que coisa bonita falar, né? Os espaços estão podendo ser ocupados, vamos continuar usando máscara, vamos ter os cuidados ainda de higienização de mãos com álcool, essa coisa toda, mas a gente vai unir agora os dois cultos que estavam acontecendo de manhã para um só, às 10h30 da manhã. Amém? Então, a partir de domingo, dia 7 de novembro de 2021, para ficar registrado, estamos dando glórias a Deus, porque estamos saindo de uma pandemia para voltarmos aos poucos à vida normal, com muita aglomeração, com muita comunhão, muito partir do pão, muita festa, porque a igreja do Senhor é uma igreja que gosta de estar nesse espírito, oração, comunhão, partir do pão e o derramar de Deus sobre nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no capítulo 26 de Gênesis. É um momento em que nós separamos para nós honrarmos a Deus. Nós tentamos ensinar a palavra de Deus a respeito da vida financeira de uma forma muito simples, mas muito poderosa. Você deixa aberto, por gentileza, no capítulo 26 de Gênesis, mas aí você olhe para mim. Tá bem? Por que é que se colhe ofertas na igreja? Por que é que se colhe dízimos na igreja? A Bíblia ensina-nos que honrar a Deus com os dízimos é algo tremendo, é algo poderoso. No livro de Malaquias, Deus fala com o profeta Malaquias de uma forma muito dura, né? Até o início ele fala assim, peso da palavra do Senhor através do profeta Malaquias. Porque o povo começou bem, né? Com relação a dizimar, honrar a Deus, tudo. Mas no correr do tempo, no passar dos anos, eles foram fazendo de qualquer jeito. E Deus ficou muito aborrecido com isso. Então Deus veio com uma palavra dizendo para eles assim, se eu sou Deus, onde é que está a minha honra? Se eu sou o Pai, onde é que está a minha honra? E Deus, na sua infinita misericórdia, apesar de nos corrigir, Ele sempre traz uma saída para nós. Ele sempre nos dá, Ele usa a didática certa para nos fazer entender que nós podemos mudar isso. Então, se estamos num erro, estamos falhando em alguma coisa, Deus sempre vem com uma palavra para nos aperfeiçoar. E lá em Malaquias ele fala, né? Então, trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Então Deus sempre encoraja a gente a fazer aquilo que Ele estabeleceu. Mas Gênesis 26 mostra uma situação que aqui agrega a honrar a Deus, agrega temer a Deus e agrega também uma ação de obediência e fé. Porque havia um momento difícil, um momento de fome naquela terra. E naturalmente qualquer um diria assim, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de emprego, eu vou mudar de país, porque aqui não está dando. E o Isaac ia fazer a mesma coisa, mas Deus falou para ele, Isaac, eu vou te abençoar aqui,
Desfaz as malas, não vai para onde você queria, porque eu vou te abençoar aqui. Apenas me obedeça. E o Isaac obedeceu. O Isaac obedeceu, e eu queria que você lesse aí comigo o versículo 1, 2 e 3, né? E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e eu serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua semente, e a tua família, os seus herdeiros, darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a teu pai. Amém? Deus está dizendo para o Isaac: ei, a minha palavra, a minha promessa, ela é fiel, ela é verdadeira e ela se cumprirá, só me obedeça. E diz aqui que no versículo 12, que Isaac obedeceu e semeou, né? No versículo 12 diz: e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Amém? Depois, se você continuar lendo, você vai perceber que ele prosperou de tal maneira que ele contratou funcionários, empregados, e o povo todo cresceu o olho, ficou com inveja dele. Então, que Deus abra o nosso entendimento para estarmos na obediência, para estarmos no temor a Deus, para estarmos numa ação, numa atitude de fé, porque eu creio que essa palavra não foi só para o Isaac, essa palavra é para toda a genealogia de Abraão, e nós somos dessa genealogia em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, se você quiser, você tem na sua cadeira aí um envelope para você fazer a sua oferta ou a sua sementeira, amém? E se prepare para colher grandes frutos. Olha, ele colheu no mesmo ano, e eu acredito que nesse mesmo ano Deus ainda é poderoso para te abençoar de uma maneira especial. Amém? Amém? Glória a Deus. Você que está nos acompanhando pela live, pela internet, você tem as informações da igreja para fazer e honrar a Deus de todo o teu coração. Amém? Faça isso, por favor. Onde é que está o cesto? Onde está o cesto de oferta? Aleluias, glórias a Deus. Com certeza está ali, pertinho da quinta, sexta, quinta, sexto. Então, está chegando. Aí, glória a Deus. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando, tão profundo, tão imenso, e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos cantar, vamos cantar. Tão profundo, tão imenso, e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações, a vida aos corações, a vida aos corações, a vida aos corações, a vida aos corações. Glória a Deus. Obrigado, papai, pela tua palavra. Obrigado pela tua doce presença. Obrigado, Senhor, porque eu declaro essa mesma palavra sobre a vida desse povo que te honra, que serve ao Senhor com suas ofertas e seus dízimos. Que essa mesma palavra se cumpra na vida deles, ó Deus. A mesma palavra que o Senhor deu a Isaac, a mesma palavra que o Senhor deu a Abraão. Nós somos abençoados, e os nossos herdeiros continuarão sendo abençoados em nome de Jesus Cristo. Recebe, irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Pode bater palma para Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Aleluia. Amém. Pastor Orlando, se você quiser sentar, se você quiser fazer o povo levantar também, pode sentar.
Glória a Deus. Que bom, né, estarmos aqui. Mais uma manhã para nós trazer à memória aquilo que nos dá esperança, amém? Estamos no mundo sem perspectiva nenhuma, sem esperança, sem futuro. Um mundo caminhando para uma destruição em massa. Não só por situações como a Covid, mas o pior mal que destrói a humanidade é o pecado, né? E a única máscara para o pecado é o sangue de Jesus, para que ele não te contamine, não te mate, porque o pior vírus que existe é o vírus do pecado. Então a humanidade está já passando por essa pandemia, né? Mas a verdadeira pandemia continua, né? Porque o pecado tem destruído essa humanidade, né? E se você perguntar o que é pecado, a palavra pecado significa alvo. Então o que é pecado? Errar o alvo, né? Errar o alvo, pecado. Errar o alvo, errar o gol, errar o que você tem que acertar e eu tenho que acertar. E o que nós temos que acertar? Nós temos que acertar o que Deus estabeleceu para nós acertarmos, porque Ele é o Pai, amém? Todo pai aqui gosta que o filho obedeça? Não é horrível quando o filho não obedece? Então, o Pai nos deu uma palavra. E por mais que a oração é bonita, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Todo mundo ora e é maravilhoso, né? Mas são poucos que têm Deus como pai de verdade. É fácil orar, né? Que nem muitos filhos. Tem pai e mãe, mas não obedece. São até cruéis muitas vezes. Mas tem o pai e a mãe, se orgulha daquele pai e daquela mãe. Só que o nosso Deus, Ele escolheu nós para que nós o obedeçamos. Não a gente só ore, Pai nosso que está nos céus, mas para que a gente também o honre. Amém? Diga, ô glória! Amém? E nós estamos aqui para aprender dele, para a gente poder honrá-lo mais ainda. Afinal, ele é o grande pai, né? Ele é o paizão nosso, né, gente? Pelo amor de Deus, imagina você um bastardo, né? Sem pai, largado no mundo. Nós temos um pai. Nós não temos uma religião evangélica. Nós temos um Pai, amém? Estou feliz de estar aqui com os irmãos, né? Glória a Deus, né? O Jair já falou também, né, Jair? Contei o Jair ali, pastor, eu tô assim, né? Animado, logo de manhã, para ir para a casa do Senhor. Falei, é isso aí, Jair, está escrito, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Aí o Luiz também ontem me ligou, à noite, pastor Orlando, há 2 anos e pouco eu não falava com esse homem. Ele trabalha lá na portaria da Cristo Salva. Quantos anos ele me recebeu ali, e a gente trocava as ideias, né, Luiz? Feijão de corda, carne seca. Só que eu nunca comi esse negócio na sua casa não, rapaz. Agora hoje eu vou já pôr no calendário um dia para dar um rango lá, né? Mas ele é 26 anos lá na Cristo Salva, um homem muito abençoado lá na portaria, né, cuidando lá, dormia lá na época que a Cristo Salva. Na época que a Cristo Salva tinha o pessoal à noite, né, Luiz? Depois puseram um alarme lá. Mas você dormia lá à noite também, né? Tinha noite que eu dormia lá também, né? Ficava tarde, atendia os irmãos até 3 da manhã. Os cultos lá, o Luiz era gente boa, porque às vezes o culto terminava às 10. Era para terminar às 10, eu terminava umas 10 e pouco. Falei, Luiz, calma que eu te levo até lá. Aí sempre eu levava o Luiz para casa, né? Porque às vezes eu falo demais. E o Luiz compreendia. Você é meu amigo, Luiz. Teve muita paciência comigo. Então, fico feliz, Luiz, com a tua presença aqui, viu? Seu trabalho lá na Cristo Salva, o pai que você é, o marido que você é, viu? Então, é isso aí, gente. Eu quero ler um texto aqui com os irmãos. Deixa eu ver aqui. Temos aqui. Eu quero ler aqui, 1 Timóteo.
Cadê? 1 Timóteo 5. Primeira Timóteo 5, no versículo 21. Olha que texto interessante, gente. 1 Timóteo 5. Aí um abração aí para quem está nos ouvindo aí em casa, né, irmão? Pelo amor de Deus, um beijão, hein? Amém? Que o Senhor os fortaleça poderosamente aí nos seus lares, tá bom? Então, 1 Timóteo 5, no versículo 21, diz assim: Eu te exorto diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que guardes essas instruções, nada fazendo por parcialidade. Eu te exorto diante de Deus, diante de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que guarde essas instruções, nada fazendo com parcialidade. É interessante, gente, olha aqui, é interessante que esse texto aqui é um texto que o apóstolo Paulo está dando conselho para a igreja, como tratar das situações da igreja, tipo assim, não seja parcial, né? Vocês que estão na liderança de uma igreja, não sejam parciais. Vocês tenham uma postura, porque tudo que vocês estão fazendo, vocês não estão fazendo assim sozinho, que nem nós estamos aqui. Mas nós não estamos aqui, nós temos um grande público nos olhando, nos observando e agindo em nosso favor. E o texto fala exatamente isso. Nós estamos diante de Deus, estamos diante dos anjos eleitos, e estamos diante de Cristo Jesus. E eu, lendo esse texto, eu pensei assim, puxa, eu vou falar alguma coisa, vou pregar sobre isso. E pregar sobre o quê? Sobre anjos eleitos, né? Sobre eleição, né? Fala-se tanto de eleição aqui embaixo, né? No nosso planeta, tantos eleição, eleito, vamos eleger quem, vamos votar em quem, né? Então, sempre aqui na terra, as pessoas querem ser as escolhidas, né, os escolhidos, importa que eles sejam bandidos ou pessoas boas, eles querem ser eleitos de qualquer jeito. E muitos conseguem, independente do caráter, né? Toda uma corrupção humana faz a pessoa ser eleita ou não ser eleita. Ou às vezes um bonzinho é eleito, às vezes um maldoso é eleito. Ou seja, a eleição humana, ela tem as suas falhas, né? Agora, nós estamos aqui falando, Deus está falando aqui sobre anjos eleitos. E eu acho incrível, porque quando eu leio esse texto, eu pensei, pô, eu vou falar esse texto assim, ele é meio, né, o que falar em cima disso? Mas como a gente cantou muito sobre os anjos aqui, eu falei, caramba, está confirmando. O que é que os anjos têm que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem dizer santo, né? Então, anjos eleitos, irmãos, na Bíblia, fala sobre uma separação, né? Então fala de um Deus que separa, né? Nós temos um Deus que separa. A gente fala muito que Deus é um coraçãozão, né? Ele recebe todo mundo. Mas a gente tem que lembrar que Deus é santo. Diga, Deus é santo, né? E só vai estar diante dele quem for santo. E a palavra santo sempre vem à nossa mente sobre uma pessoa boazinha. Então seria assim, Deus é bonzinho e o céu vai estar cheio de pessoas boazinhas. Então essa é uma interpretação errada. Deus é santo. Quer dizer, Deus é separado. Deus, irmão, Ele é Deus em toda a sua forma de ser. Ele manda, diga, Deus manda. Deus manda, né? E por Deus mandar, irmãos,
ele tem que ter uma palavra para mandar. Porque ninguém vai obedecer se não houver uma palavra. A gente só obedece se houver uma palavra. O Edson dá uma palavra para mim, eu faço ao contrário, eu não levei a sério a palavra dele. Todos nós temos uma palavra e todos nós sofremos muito, por quê? Porque a maioria de nós fomos traídos. Pessoas não nos obedeceram. Pessoas prometeram, não obedeceram. E muitas vezes nós também ficamos tristes com algumas coisas, porque muitas vezes a gente também prometeu e não obedeceu. Então a gente falhou com a nossa própria palavra. Então nós mesmos temos dificuldade com a nossa palavra. Agora Deus não tem dificuldade com a palavra de Deus, dele, porque Deus é Deus. Quando ele diz uma palavra, ela se cumpre, ela não volta vazia. Amém? Então a palavra de Deus, ela não volta vazia. E a Bíblia diz, irmão, que lá no céu, antes de nós, num mundo lá onde, como o Edson disse, um dia nós vamos lá ver que mundo é esse. Mas nós estamos, irmão, numa dimensão muito distante disso tudo. Nós somos carne, vivemos num mundo onde Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Vivemos num mundo onde Jesus, andando com seus discípulos, não houve um momento antes da sua crucificação que ele diz: o príncipe desse mundo está vindo e ele não tem nada comigo, mas eu vim para julgá-lo. Então a gente só olha para Jesus assim, um Jesus que morreu na cruz, aquela imagem, aí a gente vê Jesus assim, ai, Jesus lindo, morreu. Mas Jesus, irmão, Jesus é o Filho de Deus. E Jesus, sendo o Filho de Deus, ele precisava também, irmão, fazer a vontade de Deus. Qual foi a grande obra de Jesus? Foi obedecer Deus até a morte. Por que você acha que Satanás encontra Jesus no deserto e começa a tentar? Se você é filho de Deus, se joga. Se você é filho de Deus, faz essas pedras virar pão. Se você é filho de Deus, olha, qual a outra parte? Se joga, faz pedra virar pão. Me adore. Te darei o reino, tudo é meu. Então, a maior vontade, irmão, de Satanás é desviar uma pessoa da vontade de Deus. E é interessante isso, irmão, porque o livro, se você for ver lá olha que texto sério, Apocalipse 12, no versículo 7. Olha o que Apocalipse fala. Apocalipse 12, versículo 7. Todos acharam? E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que chama o quê? Diabo e Satanás. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força do reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus o acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Então, gente, olha, o 9, o 7, houve uma guerra, num lugar onde nós não estávamos, mas nós vivemos com os efeitos dessa batalha angelical. Esse Miguel é um anjo o quê? Eleito, amém? Então, irmão, você vê aqui que houve uma eleição,
E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana o mundo, o 9. E foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Quer dizer, houve uma época em algum lugar, irmão, numa época lá atrás, que Satanás se levantou contra Deus, que ele não era Satanás, ele era Lúcifer. Lúcifer é o carregador da luz. Lúcifer se torna Satanás. Satanás quer dizer adversário. Então aquilo que era luz se torna adversário da luz, se torna trevas. E a Bíblia diz, irmão, que ele fez alguma coisa ali, ele se rebeliou, e ele foi lançado para a terra. Então agora nós temos dois tipos de anjos. Temos os anjos do mal, que perderam o seu lugar, a sua eleição, porque eles estavam no céu, não estavam? Não foram eleitos, mas perderam. Por quê? Porque eles se rebelaram contra Deus. E por isso que Paulo diz aqui em Timóteo sobre os anjos eleitos. Por quê? Porque existe no céu quantidades enormes de anjos, irmão, que só sabem adorar a Deus, que não vê em Deus defeito nenhum. Os irmãos estão entendendo? Até porque cantamos essa música hoje, porque tinha essa palavra aqui hoje. O que é que os anjos veem? E o que é que os outros anjos viram, que os fizeram se rebeliar? Influência de Satanás, porque a Bíblia diz que Satanás, por ser o anjo principal, ele levou aqueles anjos, ele confundiu aqueles anjos. Sabe o que Satanás está fazendo com essa humanidade? Está fazendo o quê? Confundindo. Sabe o que Satanás quer fazer com o crente? Confundir, cara. Ele quer que você seja precipitado, caia no precipício, cara. Ele combate o tempo todo contra a tua vida. A nossa questão, irmão, não é nós sermos evangélicos. A nossa questão é que nós fazemos parte de um mundo espiritual, onde Cristo é o vencedor e nós estamos com Ele. Não importa a placa que tenha lá, Assembleia de Deus, Batista, Universal, Cristo salva, Cristo... Não, o que importa, irmão, é você estar diante dEle e você não perder algo que Deus também fez por você na cruz do Calvário. Ele te elegeu. E se você está aqui nessa manhã, você é um eleito. Você é um chamado. E você e eu temos que tirar os olhos dos defeitos, das questões malignas da nossa mente, da carne, do mundo. Eu estava conversando com uma irmã outro dia, e ela com uma dificuldade muito séria com o casamento. O marido não quer saber do Senhor Jesus. Ele está vivendo um outro tipo de vida e conheceu um pouco o Senhor Jesus. Eu falei, irmã, tudo não é o diabo. A Bíblia diz que há 3 poderes que nos afastam da presença de Deus: Satanás, o mundo e a carne. Tudo começa, irmão, primeiro porque nós somos carne. Nós somos carne. Então, por nós sermos carne, a gente já cresce com instinto maligno. Você já desde criancinha, você não viu nada ainda na vida, mas você já é meio egoísta, você já é meio esquisito. Nós já somos meio esquisitinhos, logo de criança. A mamãe já tem que dar umas broncas feias no filhinho. Não bate na mãe. A mãe, pô. Ou a mãe fala, que lindinho, ele me bateu, olha só. Ou a mãe fala, filho, não pode fazer isso. Porque ele já cresce, entendeu? Dentro da vontade dele, uma vontade animal. Uma vontade da carne. Então a Bíblia diz que nós já temos uma natureza complicada. Aí existe um mundo que quando a gente cresce, o mundo está chamando vocês, porque a maioria que conseguiu sair do caminho correto, eu também nem sabia qual era o caminho correto, porque seus pais, o tataravô, o bisavô, ninguém deu crédito à palavra de Deus. Então você já cresce mal, você já cresce
num Deus errado, você já cresce todo perdido, irmão. As religiões dos nossos pais muitas vezes nos ferraram, nos levaram às coisas mais absurdas. Por quê? Porque sempre, irmão, as pessoas combatem o Evangelho. E nós estamos vivendo uma geração que as pessoas ainda combatem o Evangelho. E mal sabem esses pais que estão fora da igreja, tirando os filhos da igreja, que os filhos vão pagar um preço por isso. Eles acham assim, não, meu filho não vai para a igreja. Meu amigo, se você soubesse o mal que você está fazendo para essa próxima geração do seu filho, porque Deus é acima de tudo. Então nós pagamos pelos pecados dos nossos pais. Então a gente vem, irmão, de uma situação, de uma raça caída, de uma humanidade caída, perversa, maligna, onde Deus, irmão, viu que todos pecaram e separados ficaram de Deus. Não quero saber de ninguém deles, ninguém. Mas aí, irmão, quem é Jesus? Jesus, irmão, é a figura do santo, do correto, daquele que é fiel até a morte. Qual é o poder de Jesus, irmão? Jesus foi fiel. Jesus foi fiel. Pensa numa pessoa direita. Não existe ninguém direito na Bíblia, irmão. Por isso que a Bíblia no Velho Testamento conta de tudo quanto é homem que pecou, que errou. O próprio Abraão, que é o pai da fé, ele errou, irmão. E você fica, nossa, quantas pessoas erraram na Bíblia, quantas pessoas erraram no mundo, quantos pastores erraram. Mas é isso mesmo, irmão. O único que é certo é Jesus. Na cruz ele disse, está consumado. E ouviu-se uma voz do céu, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus procura um adorador. Jesus disse para aquela mulher samaritana, uma mulher samaritana de uma raça de judeus que se misturaram com outras raças, mas ela era uma samaritana ali, perdida no poço. Jesus encontra ela e fala, se você soubesse da água que eu quero te dar, você pediria para mim, não ficaria nesse papo todo. E a mulher, me dá dessa água. E Jesus a abençoou, uma mulher toda errada, irmão, pleno meio-dia. Jesus sentou com as piores pessoas, porque, irmão, o problema de Deus, irmão, não é estar com as piores pessoas. A questão de Deus, irmão, é que Deus procura alguém que o obedeça. Às vezes as piores pessoas são mais fáceis de obedecer a Deus, sabia? Que a pessoa é tão ruim, irmão, tão sem direção, tão sem lei, que quando ela encontra uma lei, ela fala, é isso que eu quero. E às vezes o cara que é justo, sempre certinho, eu tenho minha religião, eu tenho meu jeito, eu sou, Deus odeia esses caras. João Batista os chamou de raça de víboras, e não falou de prostituta, falou sobre aquela herança, aquela situação dos judeus, da religião judaica. Raça de víboras, quem vos induziu a não temer a ira futuro? Jesus os chamou de sepulcro caiado. Por quê, irmão? Porque o que mais Deus abomina é pessoa metida a bonzinha. Tipo, eu faço, mas você faz o quê? Você faz a sua vontade. E Jesus diz assim, não importa a sua vontade, tem que ser a minha. E a maioria dos lares, das pessoas, das famílias, as pessoas se orgulham, porque ele tem um manual, dele, ele tem a Bíblia dele, né? Antônio José dos Santos, capítulo 2, versículo 1. Eu trabalho todo dia. Eu acordo 5 da manhã e pego o busão. E ele sempre cumpre com a promessa dele, com a palavra dele. Ele acorda às 5 da manhã e ele se sente o quê? Orgulhoso. Por quê? Porque acordou de manhã. O resto das pessoas são o quê? São vagabundos. E se alguém acorda às 7, ele se orgulha porque ele acordou às 5. Então, ele tem um orgulho besta, ele tem uma situação, irmão, né? E ele tem a maneira de cuidar da esposa. Ele obriga, ele briga com os filhos. Então, se os filhos acordam tarde, seu vagabundo, seu pai acorda às 5 horas. Então, ele mesmo está impondo a Bíblia dele para uma criança. Ele está impondo a Bíblia dele para a sociedade. E Deus diz assim, eu quero pegar essas pessoas e impor minha palavra para eles, para que eles não vivam assim, porque ninguém tem o direito de mandar em ninguém, a não ser se for pela palavra de Deus.
Por isso que Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu peço diante de Deus, dos anjos eleitos e de Jesus Cristo nosso Senhor, que você não seja parcial. Porque, irmão, Deus não gosta, irmão, que seja parcial. Ó, essa parte, eu vou dividir essa parte. Não, Deus quer que a gente seja num todo. E as pessoas se orgulham de ser de uma igreja, de carregar a Bíblia, de ser batizado, de dar dízimo. Mas será que é isso que Deus quer, irmão? Será que é isso? Não é isso. Deus até aceita isso. Mas se você, tanto é, irmão, que a Bíblia diz assim, ó, quando você for levar a oferta aqui no altar, vê se você tem algum problema com o irmão na sua casa, deixa a oferta no altar e vai reconciliar com o teu irmão. Você deu dízimo, deu oferta, que bênção. Mas, irmão, vê também o que você tem que consertar na sua vida. Vê também como é que você está tratando as pessoas, porque Deus não está interessado em dinheiro. Dinheiro na igreja é só para manter a obra de Deus. Imagina se o céu precisasse do nosso dinheiro. Deus, manda mais dinheiro, porque eu estou aqui muito pobre, a gasolina está muito cara aqui no céu. Os anjos, as penas, as duras penas os anjos têm voado. Entendeu? Não é assim, irmão. Dinheiro aqui, vai passar esse negócio de dinheiro, irmão. Nós estamos indo para um céu, irmão, onde rua é de ouro, irmão. E você não vai precisar roubar. Pegar um pedacinho. Pô, mano, a rua é de ouro, irmão. Muro de cristal jaspe. Ô, irmão, o ladrão lá, irmão, ele não vai precisar acordar à noite. Que é um lugar que tem tudo, irmão. Você vai roubar o quê? A gente rouba aqui porque um tem, outro não tem. Sei lá, irmão, a pessoa fica inconformada. O cara quer ganhar dos outros sem trabalhar. Então esse Satanás, irmão, ele cai no céu. Ele cai do céu e a Bíblia, olha o que a Bíblia diz, ó. Olha só que interessante aqui, ó. Deixa eu pegar esse texto. Vamos ler Lucas 10, 18. Lucas 10. Dez, 18. Eu vou ler a partir do 17, ó. Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se submetem a nós. Disse-lhe Jesus: eu vi Satanás cair como raio. Eu vi Satanás como raio cair do céu. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes por estarem o vosso nome aonde? Escritos no céu. Tipo, ó, não se alegra por você ter poder com anjos caídos, com espíritos caídos. Foi eu que dei poder para vocês, para pisar serpentes, escorpiões. Jesus olha esses seres como serpentes e escorpiões. E por que ele se refere a serpentes e escorpiões? Por quê? Porque a vontade de Satanás é te matar, te roubar, te destruir, te envenenar. Por isso que a Bíblia dá um sentido de serpente e escorpião. E a Bíblia diz, ó, eu te dei poder para pisar. Não se alegra com isso. Não se alegra porque você tem uma igreja de 5.000 membros. Não se alegra porque você expulsa demônio. Não se alegra porque você canta. Não se alegra porque você prega. Se alegra porque você foi eleito. Você aceitou a minha eleição. É como se Jesus viesse chamar candidatos para viver no céu com eles. E Jesus fez a sua propaganda, falou do reino, falou do futuro, falou das percas, falou dos ganhos. E quantos de nós aqui falou: Jesus, eu quero? Dá um sinal aí. Jesus, eu quero isso para mim. Então você vê, quando você recebe Jesus,
automaticamente, Jesus diz que o seu nome está escrito no livro da vida. Por quê? Porque um caiu na terra e fez essa bagunça que ele fez. Só que também um não caiu, desceu no ventre de Maria, de uma virgem, nasceu, Salvador nosso, Salvador do mundo, e nós o recebemos. E por que Jesus se tornou o Salvador do mundo? Porque ele obedeceu também, irmão. Jesus não aparece aqui pagando de super-herói. Olha só, gente, ó, eu sou Jesus, ó, eu vim do céu com uma limusine, ó, eu vim com os carros de ouro aí, ó, né? Não, irmão, Jesus vem, ele nasce, ele vive, ele sabe o que é o ser humano, ele sabe o que é ser bebê, ser criança, ser jovem. Jesus padece a dor de ser humano. E ele passa a receber uma virtude só no dia que ele é batizado nas águas. A Bíblia diz, João diz assim: eu vi o Espírito descendo sobre Jesus. E aí Jesus recebe a unção, irmão. E esse Espírito que Jesus recebeu é o Espírito que ele nos deu. Você não vive de qualquer maneira, o Espírito Santo está aí. Está te fortalecendo, está fazendo você compreender as coisas que você não compreende, está fazendo você entender que Deus precisa ser adorado, Deus precisa ser querido, porque se você não olhar pelo Espírito Santo, você vai ter raiva de Deus, você vai ter raiva das pessoas, você vai ser um rebelde. Agora, irmão, se você tem o Espírito Santo em você, você vai conseguir vencer os seus desejos carnais. E para isso o Espírito Santo veio, irmão, para nos doutrinar, para nos derrubar, para pegar nosso ego e colocar lá embaixo. Por isso a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. Eu não me encho do Espírito Santo, irmão, para ficar fazendo milagre, para curar pessoas. Eu me encho do Espírito Santo primeiramente, irmão, para manter o meu nome no livro da vida. Eu me encho do Espírito Santo, irmão, para mim conseguir adorar a Deus, para mim não ter encrenca com Deus, porque, irmão, o que eu encontro de gente com raiva de Deus, o que eu encontro, irmão, de crente, é porque a Deus, o que fez comigo? Quantas pessoas já saíram da igreja? Quantas pessoas estão injuriadas com Deus? Eu quero continuar como os anjos, dizendo: santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Eu tenho que dar um tapa a esses mosquitos do inferno, que ficam nos nossos ouvidos. O que adianta? O que vale a pena? Para que você vai para a igreja? Nós viemos para a igreja porque nós queremos ir para o céu. Essa é a definição. Não venho para a igreja para ganhar dinheiro, não venho para ganhar carro, não venho para ter um negócio assim excelente. Eu venho para servir Jesus, para adorá-lo, para amá-lo. Mas por eu o amar, a Bíblia diz: busca primeiro o meu reino, as outras coisas eu te acrescento. Sabe, irmão, não vai te faltar nada. Não vai te faltar. Porque do mesmo jeito que tem os anjos que perturbam, tem os anjos eleitos. Não tem os anjos que perturbam? Mas o Salmo 91: darei ordem aos meus anjos a teu respeito, para te guardar em teus caminhos. Não houve um quebra-pau lá no céu? O arcanjo, não foi? Detonou lá com Satanás e o diabo, e eles caíram. Pá! Quem é que está na tua guerra? Quem é que está na tua luta? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Há anjos nesse lugar, há poderes nesse lugar. Nós não estamos vivendo uma vida cristã só para fazer a vontade de uma igreja. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus e vivermos uma vida plena, uma vida cheia da virtude. E aí sim você vai expulsar demônio, você vai curar enfermo, você vai falar em línguas, você vai cantar, você vai pregar, você vai ser uma pessoa muito abençoada. Até porque Deus precisa de você. Para quê? Para chamar pessoas. Se é uma eleição, então Deus te usa e me usa para chamar pessoas. Você quer? E você quer? E você outro quer? Não é assim? Isso é maravilhoso. Quando me converti, eu fiquei doidão. Queria falar de Jesus para todo mundo. Porque é tão bom, irmão, ser cristão, que eu comecei a pregar para todo mundo. E a maioria das pessoas me rejeitaram. Para com isso, agora virou crente, fica incomodando. Mas não é, irmão. Eu queria chamá-los para o lugar que Deus me colocou. Eu não estou eleito sozinho. Deus quer te colocar também nessa eleição que Ele está fazendo. Olha, venha, 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 venha. Por quê? Porque a Bíblia diz também, irmão, que fora disso,
Do mesmo jeito que caíram um terço de anjos do céu, a Bíblia diz, irmão, que um dia o juízo final vai mandar uma boa parte da humanidade para as trevas, para um reino onde não tem Deus eternamente. E a Bíblia diz que nós viveremos com Ele, habitaremos com Ele. Amém? Esse é o nosso propósito de estarmos aqui. A vontade de Deus, irmão, é essa, que nós o adoremos. E a Bíblia fala sobre isso, irmão, quer ver? Eu vou ler uns textos para os irmãos aqui. Eu quero ler, por exemplo, sobre Jesus, né? Jesus é em Filipenses 2. Quem puder acompanhar aí, acompanha, tá? Ou senão fica ligado naquilo que eu estou falando. Ó, Filipenses 2, versículo 7 diz assim. Filipenses 2, 7 diz assim. Não, eu vou ler a partir do 5, 2, 5, ó. De sorte, Filipenses 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele sendo em forma o quê? De Deus. Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a qual se devia se apegar. Tipo, eu sou Deus e vou arrebentar, mano. Não. Mas a si mesmo se esvaziou, tornando-se em forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. E achando-se da forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até o quê? A morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até, irmão, a Bíblia diz que até os demônios no final do julgamento, eles vão se dobrar e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Agora, irmão, olha que mundo que nós vivemos. Para pensar uma coisa. Se vale a pena você forçar uma situação de obediência, buscar a vontade de Deus. Porque olha que Jesus, irmão, Jesus era Deus. Forma de Deus, assim. Ele podia destruir muitas coisas. Mas não. Ele precisava ser o quê? Adquirir um nome. O que Jesus precisava o quê? Adquirir um nome. E para ele adquirir esse nome, ele precisava ser servo de todos. Então ele cumpriu o papel dele. Eu sou servo. Eu vou ser exaltado na hora que Deus quiser me exaltar. E depois, irmão, Jesus padece, sofre, aquela coisa toda. E no final ele ganha um nome, o quê? Sobre todo nome, cara. Quer dizer, existe anjos eleito, e aqui Jesus foi o quê? Foi eleito. Deus dá a ele, olha, você tem um nome acima de todo nome. E por que eu falo isso, irmão? Porque nós estamos caminhando diante de uma grande eleição. O texto bíblico, irmão, ele diz aqui, ó. O texto bíblico, se você for aqui, ó, 1 Pedro 2, volta um pouquinho Filipenses para frente. 1 Pedro, capítulo 2, é isso. 1 Pedro 2, está um pouquinho lá antes de Apocalipse. 9. Eu vou ler a partir do 6, tá? Olha, 1 Pedro 2, 6. Pois nas Escrituras se diz: vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita. Pedra o quê? Mas o quê? Eleita. Repete. Eleita. Pedra eleita. Separada para um propósito. Eleito é separado para um propósito. Amém?
quando nós vemos eleições humanas, essas pessoas são separadas para um propósito. Só que muitos deles não cumprem o propósito. Mas a gente acredita neles. Não, você vai fazer isso mesmo? Vou. Então eu vou te eleger. Quando a mulher casa com um homem, e aqueles momentos de namoro tal, existem várias promessas do homem e várias promessas da mulher. E aí os dois falam, então vamos o quê? Casar. Você é o meu eleito. E você é minha eleita. E se não tomar cuidado, em 6 meses, acabou o governo. Porque ela foi uma péssima mulher e ele um péssimo marido. E deixaram um filhinho que não sabe a quem obedecer. Um eleito para ser um perturbado na vida. Se Deus não alcançá-lo com misericórdia. Se ele não der atenção para a vontade de Deus. Então a Bíblia diz que Deus coloca uma pedra angular, que é Jesus, né? E quem nela crer não será envergonhado. Olha só, irmão. Pois nas Escrituras se diz, vede, põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será envergonhado. Ora, para vós os que crerdes, essa pedra é preciosa. Essa pedra é o quê? Jesus o que é? Uma pedra preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal da esquina, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Ou seja, para mim, irmão, Jesus é uma pedra preciosa, que me eleva, que me sustenta. Agora, eu vou falar de Jesus para as pessoas, ou outros que até já conheceram Jesus, estão com raiva dele, e Jesus se tornou uma pedra de tropeço, rocha de escândalo. Esse Deus, esse Jesus, não quero mais saber de nada. Então Jesus se torna um escândalo. Jesus se torna um tropeço para a vida daquela pessoa. Jesus não pode ser um tropeço na nossa vida, amém, irmãos? Nunca tropece em Jesus, irmão. Tá bom? Vamos lutar para a gente não tropeçar nele, sabe? Tá fazendo o que no caminho, Jesus? Pô, mano. Pô, quando que Jesus vai fazer alguém tropeçar, irmão? Você tropeça, a gente tropeça porque a gente não quer obedecer às vezes. Tropeçaram, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, estou lendo 8. Tropeçaram porque são desobedientes à palavra. Tropeçaram por quê? São desobedientes à palavra. Para os que também foram destinados. Vós, porém, sois o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anunciais as grandezas daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Antes não era povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós somos uma geração eleita. O mundo todo, irmão, em todo o mundo, existe uma humanidade, irmão, separada para Deus. E elas anunciam as obras de Deus. Ainda que nós somos criticados, ainda que as pessoas vejam Jesus como escândalo e tropeço, para nós Ele é glorioso e maravilhoso. E nós vamos prosseguir assim. Eles vão tentar nos calar, mas não vão poder nos calar, porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela é nossa. Então, irmão, aqui está dizendo, irmão, que nós, uma pedra eleita, fez uma geração eleita. Aleluia. Tem um outro texto aqui muito interessante, que é o tal do 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. Ai, Jesus, maravilhoso. 1 Coríntios 6, olha só, gente, vamos ler isso aqui agora, gente. Jesus quer. 1 Coríntios 6. Ai, olha que coisa maravilhosa Jesus quer dizer para nós aqui, irmão. 1 Coríntios 6. Cadê você? Está aqui. Vamos ler a partir do 9. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis, todo mundo ligado aí? Olha só que forte. 1 Coríntios 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Não vos enganeis,
nem impuro, nem idólatra, nem adúltero, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E tais foste alguns de vós. Está falando então que no nosso passado a gente viveu alguma coisa assim. Mas fostes lavados pelo sangue de Jesus, pela palavra de Deus. Mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Amém? Então olha só, irmão, a Bíblia aqui está falando de um passado, né? De um passado, né? Impuros, adúlteros, a prostituição, bebedeira, roubo. E roubo, irmão, não é só roubar, não. É roubar, irmão. O ser humano rouba, é tirar o que é dos outros, é cobiçar. Roubo é cobiçar. Eu quero aquilo e vou pegar. Eu vou pegar a mulher do cara, eu vou pegar o filho, eu vou pegar um emprego. Então o homem é um ladrão, ele rouba a oportunidade dos outros. E a Bíblia está dizendo, ó, nenhum que pratica tal coisa vai herdar o reino dos céus. Então, mais uma vez, Deus está dizendo a qualidade entre o que vai ficar fora do reino e o que vai ficar no reino. Então, irmão, mais uma vez eu foco dizendo que nós não estamos aqui para servir uma igreja. Não pensa assim, eu estou indo para o culto, estou indo para aquela igreja. Quem sabe minha vida melhora se eu mudar de igreja? Quem sabe minha vida melhora se eu não for para a igreja? E quem sabe minha vida melhora se eu não faltar nenhum culto na igreja? Nada disso vai mudar sua condição se você não entender que as coisas que você faz têm que ser feitas para Jesus, para que você receba uma participação dele no reino. Então agora eu quero encerrar esse texto, agora eu quero encerrar com Mateus 22. Vamos lá para Mateus 22. Mateus 22. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, cadê? Mateus 22. Está mais para trás. Mateus 22, 14. Eu vou ler um pouco antes, que é importante para nós. Eu vou ler Mateus 22, 2. O reino dos céus é semelhante a um rei que comemorou o casamento do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados para o casamento, mas esses não quiseram vir. Esses o quê? Não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando: dizei aos convidados que já preparei o meu jantar. Meus bois, novilhos já foram mortos e tudo está pronto. Vinde ao banquete. Eles, porém, não dando atenção, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. O restante, agarrando os servos, o maltrataram e os mataram. Quer dizer, uns foram para casa tal, outros foram tão mal que matou os caras. É pessoas que matam o pregador, irmão. É que nem se eu fosse falar de Jesus para um lugar ali, as pessoas me matassem. Falam, eu vou te matar. Quer dizer, eles nem querem o reino, e eles me matam também porque eu estou falando desse reino. Então a Bíblia diz que muitos morrem por pregar o evangelho. Mas tudo bem, o rei ficou com muita raiva, enviou o seu exército e destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: o banquete na verdade está preparado,
Mas os convidados não eram o quê? Dignos. Ide às esquinas e convidai para os banquetes todos os que encontrarem. E saindo os servos pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram. Tantos o quê? Maus como bons. Por quê? Porque os eleitos, os que se orgulhavam de ser filho de Abraão, aquele povo judeu que se achava, nós somos filhos de Abraão, rejeitaram. Aí Jesus fala assim, olha, como eles me rejeitaram, eles vão me crucificar. Porque quem crucificou Jesus não foi prostituta não, irmão, não foi ladrão, não foi bandido. Quem crucificou Jesus foi sacerdotes, foi homens da lei, foram homens sérios do evangelho. Eles mataram Jesus. Eles induziram o povo a gritar, soltem Barrabás e crucifica Jesus. Então, irmãos, Jesus está dizendo aqui que aqueles não quiseram o banquete. Então Jesus veio para quê, irmão? Para ir para tudo quanto é quebrada, salvar pessoas. Jesus quer que a gente vá, irmão, salva os piores. E os que se acham eleitos ficam, onde já se viu salvar? Olha, onde já se viu salvar? Olha, como é que pode? A igreja está cheia de ex. Mas Jesus está dizendo exatamente isso. Vai, ide às esquinas e convidai para o banquete todos os que encontrardes. E saindo os servos pelo caminho, ajuntaram todos quando encontraram, tantos mal como bom. E a sala do banquete se encheu de convidados. Quando, porém, o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava vestido com roupas de núpcias. Perguntou ao amigo, como entrais aqui sem roupas nupciais? Ele ficou calado. Disse então o rei aos servos, amarrai os pés e as mãos e lançai-o para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Se alguém já ouviu falar esse texto um dia, muitos são chamados, poucos escolhidos, saiba que a definição desse texto é o seguinte: Deus chama todos, muitos. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse texto está dizendo que Deus chama muita gente, irmão, muita gente, mas o que as pessoas fazem? Rejeitam, não quero. 1 ano de crente, 2, talvez se batizou, talvez foi batizado até no Espírito Santo, deu dízimo, serviu, foi pastor, foi músico, foi só um porteiro da igreja, foi só um membro, mas foi, e não quis ser mais. Por quê? Porque as pessoas estão rejeitando essa festa, as pessoas estão rejeitando o que foi cantado aqui hoje, o que o pastor Edson falou. Quem aqui tem vontade de um dia estar nessa festa, ver o olhar do rei, ver o Senhor? Os irmãos estão entendendo a definição então de eleição, de eleitos? Quem aqui é um eleito? Quem aceitou a candidatura? Falou, Senhor, me põe como candidato, eu sou seu, não mereço. Alguém merece? Pela graça fomos salvos. Fica de pé, eu quero orar por você que está em casa, orar por todos nós. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Não vamos perder, irmão, o nosso olhar. A Bíblia diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando para o alto. Quando você é um bom marido, quando você é um bom filho, quando você é um bom pai, quando você é um bom empresário, quando você é um bom pastor, quando você é um bom músico, quando você é um bom trabalhador, quando você é uma boa empregada doméstica, quando você é uma boa secretária, quando você é bom naquilo que Deus pediu para você fazer, saiba que você está glorificando o nome do Senhor. Você está valorizando a tua eleição. Como um candidato corrupto que promete e não cumpre, você não é o candidato corrupto, você é o candidato santo. Santo não porque é bonzinho, santo porque é separado. E por ser separado você vai fazer boas obras. Só que nós temos que tomar muito cuidado com o que é ser bonzinho. Ser bonzinho não é aturar qualquer coisa. Ser bonzinho não é aturar prostituição. Ser bonzinho não é aturar. Ser bonzinho é ensinar, corrigir, exortar. Ser bonzinho é ensinar, é discipular. E ser bonzinho é tudo que você ensinar para os outros, você seja o primeiro a praticar. Isso é ser bom para Deus.
E muitas vezes pessoas estão sofrendo nesse mundo porque eles estão usando situações da Bíblia para defender uma sociedade, uma maneira de viver. E as pessoas estão taxando a gente com vários nomes, como se a gente fosse maus, como a gente fosse, sei lá, pessoas sem coração. Esses crentes são sem coração. Como é que eles julgam? Nós não julgamos. O Senhor julgou a terra. O Senhor julgou minha vida. E eu preciso dizer sobre o julgamento que Ele fez comigo. Eu não julgo você. Eu julgo pelo que sou julgado. Eu aponto por aquilo que sou apontado. Eu ensino diante daquilo que sou ensinado. Porque tudo é dEle, por Ele e para Ele. Eu mesmo nada sou. Por isso que Jesus fez questão de ser servo. Porque se Jesus entrasse já como Deus, destruindo tudo, ninguém o receberia, e Ele não ganharia um nome acima de todo nome. Mas Ele se fez servo, obedeceu Deus, padeceu, foi cuspido, apanhou, foi para a cruz, pagou o preço, e um dia foi lá, recebeu autoridade sobre nós, autoridade sobre a minha vida. Ele pode mandar em mim, sim, e eu quero obedecê-lo, porque Ele é o nome acima de todo nome. Eu quero estar com Ele, eu preciso dEle. Ele é o meu Rei e o meu Senhor, porque Ele pagou o preço da minha culpa, do meu pecado, do meu erro, da minha transgressões, e me separou para um reino eterno. Aleluias. E nessa manhã que já se tornou 12:30, aleluia, quero orar por você. Quero pedir a Deus pela tua vida. Você primeiramente que está na sua casa, receba, meu irmão, receba mais de Jesus, mais de obediência na tua vida. Sabe, essa gravação aqui é uma gravação muito séria. Separa, clica aí, vê uma maneira de mandar para sua família, manda para as pessoas. Elas precisam saber que elas foram eleitas, mas ela tem que aceitar essa eleição. Elas precisam entender que só Jesus salva, e que não é religião, é um nome de Jesus, é uma vida com Ele. Anuncia o nome, anuncia para a tua casa, para a tua família. Não fica pensando que evangelho é uma coisa pequenininha, miudinha. Evangelho é a grandeza de Deus, é a salvação para todo aquele que crê. Receba a salvação, leva a salvação para sua casa, irmão. Leva, incomode sua família. Olha o que o mestre disse: vai para os valados, vai e chama e enche a festa. Chama parente, chama funcionário. Onde é que você trabalha? O que você faz? Onde você estuda? Nunca esqueça que você está no mundo ainda para atrair pessoas, chamar pessoas que Deus elegeu para viver no céu, para morar com Ele. E fora disso, irmão, é uma vida muito triste. Assim como caiu os anjos, vai cair a humanidade junto com eles, e todos vão para o precipício. Por isso é muito sério. Eu oro te abençoando. Coloca a mão no teu peito agora. Eu oro abençoando você com salvação. Eu oro orando. Eu oro abençoando a tua vida com salvação. Você na sua casa, no seu lar. Você aqui dentro dessa sala, dessa igreja aqui. Em mais, Senhor, na minha mão agora, Pai, que eu levanto, abençoando, despedaçando o jugo, mentira, toda obra do inferno, Pai, toda tentação do mal, toda mentira soprada no ouvido dos meus irmãos, Pai amado, toda heresia, toda blasfêmia, sai! Em nome de Jesus, sai do nosso meio, mentira, espírito maligno, perturbador, confusão, vem da tua parte, mas em nome de Jesus eu declaro paz, eu declaro entendimento, abertura dos olhos espirituais, em nome de Jesus. Pai, eu levanto minha mão e abençoo este povo diante dessa palavra, e digo cada um deles, Pai, em paz,
cada um deles levando, Pai amado, uma medida recalcada, sacudida e transbordante do teu poder e da tua unção, para eles se manterem eleitos, firmes, direcionados diante do Senhor. E mesmo ainda que haja um momento de pecado ou de culpa, o Senhor perdoando, curando, abençoando e renovando para a jornada que não para, só vai parar no céu. Recebe, irmão. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor? Cadê o Edson?